Bom, então agora a gente está diante da questão que tinha como texto de apoio um texto de Ferreira Goulart, um texto chamado Poema Obsceno, e ele vai trazer, num jogo de palavras, um efeito muito interessante, metalinguístico, em que ele vai atrelar essa condição do que ele supõe, né, da ideia da obscenidade, e ele vai vincular isso a alguns termos que possam também atrelar a ideia de obscenidade. Então, quando você lê o texto todo, você fica com aquela sensação de uma crítica, e essa crítica, né, essa condição de mostrar a realidade do povo, você tem isso atrelado a um outro movimento, que é um movimento aí de caráter mais sexual. Vamos para o texto, né? Na verdade, o texto você já leu, vamos para a questão, quer ver? Então ele diz assim: sobre o texto, considere as seguintes afirmativas. O verbo socar aplicado ao fazer poético, ou seja, aquela construção proposta pelo Ferreira Goulart, revela a tendência metalinguística, sim. Então ele vai trabalhar, ó, se você somar tudo isso que eu disse, a palavra socar, ela se encaixa nesse processo. Então a 1, você pode validar, deveria ter validado. A conjunção adversativa mas, no verso 21, se a gente voltar lá no verso 21, que o povo não cantará, mas que nasce dele. Volta para a questão. Quando você vê isso, aí ele diz, estabelece oposição entre povo e poema. Não. Essa oposição ela está atrelada apenas à condição do povo, tá certo? Então não tem poema, tá certo? Bom, a alternância e o imperativo afirmativo e o negativo representa a separação entre o eu lírico e o povo. Não. Na verdade, não representa separação entre o eu lírico e o povo. Representa aí uma condição de afirmar ações e negar ações. Não, ele não atrela isso a sujeitos diferentes. Tá certo? Mas a última, que é a quarta afirmação, ele diz assim, ó, em relação aos tempos verbais, ao referir-se à festa, há emprego do imperativo. Volta. Olha lá, primeiro verso. Façam festa. O que significa isso? É uma ordem, né? É um apelo. E isso é imperativo. Então, se a gente voltar para a questão, você tem como resposta a 1 e a quarta afirmativa. As demais você deveria ter invalidado. Está respondido? Beleza.